Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte aí da família Imparcialmente Santista, esse canal que a gente tá chegando quase em 31 mil inscritos, eu tô muito feliz com essa meta. No vídeo de hoje a gente vai falar do jogo que aconteceu lá no Maracanã, Flamengo 4, Santos 1. Vamos comentar tudo sobre esse jogo, acho que muito mais do que a gente xingar jogador, ficar bravo, acho que a gente tem que ressaltar todo o panorama desse jogo, como que o Santos foi pro Rio de Janeiro para enfrentar esse time. Então vamos comigo aqui pra gente agora um pouco mais calmo, né? Eu sei que às vezes eu faço vídeos logo quando termina o jogo. Esse eu optei por esperar um pouco para fazer uma análise para vocês do que a gente pode realmente entender do time que jogou hoje, em vez da gente simplesmente falar um monte de besteira para fora, né? Até pronto. Todo mundo aí um pouco mais alongado, mais tranquilo, que eu acho que é importante também a gente saber entender esse time do Santos de hoje. Então, bora lá. O Santos hoje, ele entrou com um time que, assim, eu não esperava que fosse entrar tão reserva, assim, né? De jogadores nem ao menos viajarem para o Rio de Janeiro. O Cuca nunca fez isso. A gente já teve aí jogos importantes, mesmo aquele contra o Ceará, mesmo contra a LDU. E o Cuca de forma nenhuma, ele deixou tantos jogadores poupados. Acho que isso foi uma surpresa para todos. É claro que aí os setoristas já estavam dando pinta que poderia acontecer, mas assim, de não ter nem no banco, isso assim para mim foi uma grandíssima surpresa. Na hora que eu vi alguns pontos eu concordo, alguns eu discordo. E eu vou comentar aqui pra vocês o que eu acho sobre isso. O Santos hoje ele entrou com João Paulo, Wagner Leonardo, Alex, Luiz Felipe, Madson, Sandri, Alisson, Jean Mota, Lucas Braga, Marcos Leonardo e o Thailson. Dentro desses jogadores, eu acho que assim, quando eu bato o olho, o que me chama mais atenção desse elenco quando eu vi, putz, saiu a escalação. Primeiro, João Paulo. Eu discordo, tá? Eu acho que assim, goleiro é uma função que você consegue manter. E se fosse uma opção do Cuca variar João Paulo e John, que tivesse feito desde o jogo contra o Internacional. Não entendi sim manter o John pela LDU, fez uma boa ida, faz uma boa volta, já sabe o time que tá jogando. Continua na Copa Libertadores, joga contra o Grêmio, problema nenhum. Mas assim, você não volta com ele, você não coloca o João Paulo novamente no Brasileiro, e aí você volta ali contra o Internacional, mantém o John, e do nada você volta com o João Paulo pra jogar no Maracanã. O Flamengo hoje com o Diego Alves, Felipe Luiz, Natan, Rodrigo Caio, Isla, Rascaeta, Gerson, Gomes, esse é o único atleta que eu não conhecia tanto, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabriel, é um Flamengo completíssimo. É um Flamengo ideal, é um Flamengo que, assim, saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores e só tem o brasileiro. É um time que, se o Santos abrisse o placar, sofreria, porque precisa desse campeonato. É um time que acabou de trocar de treinador, que foi abandonado por Jorge Jesus, entra um Domenech, que não consegue fazer um bom trabalho, né, porque não copia Jorge Jesus, entra um Rogério Ceni copiando Jorge Jesus e é eliminado de 2 competições. Então, hoje a gente precisa entender o panorama antes de xingar pontualmente um jogador ou outro. Não faz sentido. O Flamengo hoje está completo, está embalado e totalmente necessitado de ganhar esse jogo, ok? Bom, voltando ao Santos, tirando tudo que a gente tinha para esse jogo, que era Soteldo com Covid, que também estaria suspenso, Lucas Veríssimo e Pituca suspenso, a gente de última hora teve o Balieiro com Covid, que vinha sendo um jogador utilizado nesse meio de campo. Então, realmente, o Santos estava lotado. Apareceu aí um Fernando, né, no banco de reservas. E a hora que eu bati o olho, eu falei, tá, ok, o Santos realmente inovando até no banco de reservas, né? O Fernando lateral que apareceu aí para jogar o jogo de hoje, né? Poderia ser colocado. Tirando o João Paulo, eu até que entendo ali ele colocar o Alex e o Luiz Felipe. Eu preferiria talvez que ele utilizasse o Lua Pérez. Eu acho que não custa você jogar contra um dos melhores ataques do campeonato com pelo menos a sua zaga. Ele mantém o Luiz Felipe, que era um dos teoricamente mais bem preparados e experientes desse time, e coloca o Madson. Gosto da utilização do Madson, né? Bacana. No meio de campo, Sandri e o Alisson, eu acho que não tinha muito como fugir disso. Se você não tem o Pituca, se você não tem o Balieiro, talvez a utilização do Ivonei.
E ele usa de meia o Jean Mota, né? Assim, o Arthur Gomes está com Covid, então não tem meio de campo, né? O que ele poderia ter feito era entrado logo de cara com o Lucas Lourenço. E lá no ataque, sofrido, né? Assim, achei, né? Meus maiores estranhamentos foram com o John e João Paulo e foi o Marcos Leonardo, porque todos os últimos jogos o Cuca vem utilizando o Bruno. E aí nesse eu falei, ele vai utilizar o Bruno, não quer utilizar o Caio Jorge, vai poupar o Caio Jorge. Não sei se concordo tanto, porque Caio Jorge é um menino super jovem, é um menino que não se machuca, é um cara que tá jogando bem, volta pra marcar, ajuda o time, beleza, optou por Marcos Leonardo, Caio Jorge nem no banco, legal. E você não coloca o Bruno? Todos os últimos jogos ele vem colocando o Bruno por conta da bola parada. Então acho que isso eu achei questionável. E assim, você jogar com o Lucas Braga, que era um dos titulares que vinha jogando, não tenho o que dizer, e o Thailson. Thailson, eu acho que mais uma vez aí a gente tem que questionar o jogador, né? Não é questionar a utilização. Eu acho que a gente o Thailson, ele já tá no momento que a gente já utilizamos tanto ele, que já dá pra questionar a permanência dele, se vai vingar ou não dentro do Santos Futebol Clube. O primeiro tempo começa, a gente pode classificar os dois tempos totalmente, absurdamente diferentes. Primeiro tempo, o Flamengo é melhor sim. O Flamengo é muito melhor do que o Santos no jogo inteiro. Mas no primeiro tempo, a gente tem um momento assim que o Santos consegue controlar esse Flamengo. Chega 2 vezes, né? O Jean Mota perde uma oportunidade, Matheus também. De fora da área, o Santos consegue chegar com alguma técnica, né? Com alguma habilidade. Mas o Flamengo domina o primeiro tempo. Porém, o Santos consegue segurar esse time. E aí, no finzinho, né? Ali, no fim do primeiro tempo, tem o gol do Flamengo. Que assim, né? É complicado. Eu acho que assim, logo no primeiro tempo, você toma esse gol, mas termina 1-0. Que você olha e fala, meu, o Santos inteiro de reserva, o Flamengo completíssimo. Dá pra fazer um segundo tempo bacana, né? Eu acho que a gente conseguiria tentar arrumar se o placar fosse esse. O que aconteceu com o time do Santos, né? Tirando os erros, inúmeros erros do Santos de saída de bola, o Flamengo aprendeu isso. O Santos estava errando demais. A falta do Pará na lateral direita é insana, absurda, gigantesca. O Flamengo aproveita isso. E como eu disse, né? O primeiro gol, se só fosse ele, ok. Primeiro gol saiu como, Isabel? Nossa, um cabeceio, bola parada. De 100 gols que o Santos toma, 98 são de bola parada. Então, assim, né? O Luiz Felipe não fez uma boa partida o jogo inteiro. O Luiz Felipe, pra mim, um dos piores jogos dele, porque era uma das pessoas mais experientes em campo. Deveria ter mostrado mais talento em campo. Ele e o Alisson, que foram um dos piores em campo, na minha opinião, eram os que deveriam ter mostrado mais em campo, por serem os únicos experientes. E aí a gente tem aquele pênalti logo no segundo tempo, bizarro, ridículo, podre, né? Assim, o Éder Traschini, o setorista da UOL, ele comentou algo que, assim, se isso é pênalti, qualquer disputa na área, num escanteio, vai ser pênalti. Eu achei ridículo e o Santos desestabilizou. A partir do momento que o Santos... Sabe o que aconteceu? Foi igual aquele primeiro jogo com o Flamengo, que fizemos 2 gols, os 2 anulados questionáveis. Esse pênalti, ele é além de questionável. Sim, o Alex foi infantil, o Alex de fato puxa, mas isso é pênalti? E aí, depois disso, o Santos simplesmente se perdeu na partida. É normal. O Santos se perder nesse momento, que você toma um 2-0 num pênalti ridículo, no Maracanã, com um time cheio de moleque, com as substituições cheias de moleque, o Cuca começa. Aí ele tira o Thailson, ele põe o Felipe Jonathan, que pelo menos seria um titular, mas ele joga o Felipe Jonathan de outro modo, coloca o Jean Mota de lateral, também continua dando errado. As laterais do Santos não conseguem marcar de forma nenhuma o ataque do Flamengo. E aí você coloca o Lucas Lourenço, coloca o Guilherme Nunes. A única substituição que deu certo foi o Bruninho. A única. Nesse jogo, pra mim, se tem 2 personagens que a gente pode aproveitar e falar bem deles, foram o Bruninho e o Sandri. Eu acho que assim, foram 2 caras que jogaram muito bem. João Paulo, o Luiz Felipe e o Alisson deixaram muito a desejar. João Paulo deixou na nossa cara que o John é melhor que ele. Pelo menos assim, falhou muito nesse jogo. O Luiz Felipe deixou que não é titular. A zaga é sim Lua Pérez e Veríssimo. E o Alisson
tá, infelizmente, dando adeus a cada partida da sua vaga de titular, sendo aí substituído talvez pelo Balieiro, talvez pelo Sandri, talvez pelo Pituca, talvez pelo Jobson, né? Depende ali da formação que o Cuca pretende. Nem o Jobson viajou para esse jogo. Então, realmente, assim, eu não acho que o Cuca deveria ter ido tão absurdamente reserva para esse time. É o Flamengo. Ah, mas não vale nada pro Santos. Sempre vale. É Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que assim, não tá tudo perdido, mas são 4-1 que impacta sim, né? No ânimo dos jogadores, na coragem dos jogadores, impacta. E eu achei besteira, coloco essa derrota também nas costas do Cuca. Mas eu acho que não está tudo perdido, eu acho que a gente tem peças que a gente tem que relevar e que o Santos tem um confronto absurdamente importante na quarta-feira. É hora de descansar, é hora de ver o que erramos, o que podemos utilizar. E assim, a partir do momento que eu vejo uma evolução no Sandri, absurda, né? Uma ótima evolução nele, uma evolução no Bruno, o santista hoje tá pedindo cada vez menos Lucas Lourenço. É triste, mas toda vez que o jogador entra, ele não consegue mostrar o potencial e toda a insistência que o santista estava tendo nele. Talvez ele vai ter que entrar muito mais vezes pra gente conseguir mostrar, ou talvez ele comece a parar de entrar e a gente mude o patamar de Lucas Lourenço, como o do Thailson. Eu acho que o Thailson começa a ver um momento que, assim, ele talvez seja mais parecido com o Arthur Gomes do que com o potencial ponta que o Santos vai utilizar. E dificílimo aqui colocarmos o Ângelo, né? Você colocar 40 minutos no Maracanã tomando uma goleada, coitado do menino. De novo, né? Entrou na derrota contra o Fluminense e entra agora na derrota também no Maracanã. É isso, eu acho que a gente tem que ter calma, olhar o time um pouco mais de paciência. Foi um time totalmente reserva. Coloco esse jogo, metade nas costas do Cuca, metade principalmente nas costas do Luiz Felipe e do Alisson, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Calma, né? Vamos ter calma pra olhar esse time que o importante é quarta-feira. Tchau!